Então, irmãos, vamos começar aqui a partir deste mês de novembro, essa série de mensagens do livro de Malaquias. Vamos mostrar aí as vossas Bíblias. O livro de Malaquias é um livro pequeno, tem apenas 4 capítulos, mas eu acredito que a gente vai passar aqui praticamente mais um mês. O conteúdo é profundo, tem muita mensagem nesse livro. Malaquias capítulo 1, vamos ler o versículo 1 ao 5. Malaquias capítulo 1, 1 ao 5, diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu os tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que os tenho amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia me é Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz seus montes uma assolação, e dei a soberança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos inimigos de Israel. Até aqui, irmãos, esse será os primeiros textos que será objeto da nossa meditação aqui, da nossa reflexão de Malaquias. Então vamos orar, vamos pedir a graça de Deus para este momento. Senhor, eu quero mais uma vez te agradecer por tua graça, que é grande na vida de cada um dos teus eleitos aqui, Senhor, domingo após domingo, Senhor. Que o Senhor não somente fale ao coração do teu povo, que eles tenham ouvidos para ouvir. A palavra diz: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Mas ouvir o Senhor de ovelhas, que ouve a voz do pastor, que ouve a voz daquele que nos guia para a vida eterna. Que o Senhor seja, Pai, com esse tempo que o Senhor me permitir aqui falar na tua palavra, e agora no livro de Malaquias, do profeta Malaquias, que seja de fato o Senhor a falar durante o tempo que as mensagens serão aqui entregues à tua igreja, ao teu povo que aqui se reúne. Igual, mais uma vez, pelo teu povo que aqui estão sentados, reunidos em nome de Jesus. Pelos faltosos também, o Senhor tem misericórdia. O Senhor abençoe esta casa, este povo, e abençoe, Deus, essa série de sermões para a glória do seu nome. Amém. O livro do profeta Malaquias, irmãos, geralmente é conhecido por conta daquele texto da cobrança dos dízimos e das ofertas. Geralmente, quando você vê um pastor citando o livro de Malaquias, né? O capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Né? E diz mais lá que o profeta chama de ladrão aquele que não está trazendo dízimos, aquele que não está trazendo as ofertas para a casa de Deus, está roubando a Deus. E aí o próprio Deus ameaça com maldição aquele que só nega o dízimo. E ao mesmo tempo ele abençoa e promete bênção sem medida para aquele que é dizimista fiel. Mas a mensagem hoje não é sobre dízimos e nem ofertas. A gente vai chegar lá nesse capítulo. Apenas dizendo que o livro de Malaquias é lembrado por conta desse famoso versículo que é utilizado nesses pastores que gostam muito de cobrar, né? Cobrar dízimo, cobrar dinheiro dos fiéis. Infelizmente, irmãos, Malaquias não queria ser lembrado, ou o livro não queria ser, né? Não é o ponto. A mensagem central do livro do profeta não é o dízimo das ofertas. Isso aí é um item que o profeta vai falar, né? Vai tocar nesse assunto, criticando, exortando o povo pela sonegação do dízimo. Infelizmente, Malaquias virou o santo padroeiro dos cobradores de dízimo das igrejas. Ele tem segundas intenções, né?
que não tem as intenções legítimas, não pede o dízimo, o protocolo do dízimo, não tem uma doutrina até equivocada, né? Os 10% que é necessidade a Deus. Mas não é o assunto de hoje, né? Não vou tratar, nós vamos chegar lá. Não é? Esse é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, ele provavelmente, né, com toda certeza, ele foi contemporâneo de Esdras e de Neemias. E acredita-se até alguns eruditos que Malaquias não é uma pessoa de fato. Né? Que a palavra Malaquias é mensageiro, não se fala nada dele. Que a palavra Malaquias quer dizer, ele é um mensageiro. Tem alguns eruditos que até acreditam que foi Esdras que foi o autor deste livro. Ou que foi um espírito anônimo. Tem essas discussões. Então, se você for pesquisar o livro de Malaquias, você vai dar de cara logo quem foi o autor. Quem é esse Malaquias? Nada se fala dele. E é Malaquias mesmo ou é mensageiro? Né? Porque poderia ser trazido meu mensageiro. E aí há aqueles que se posicionam dizendo que é um livro de autor anônimo. E esse Malaquias, com esse nome, nunca existiu. Né? Então, mas a tradição, né, a opinião majoritária, até de muitos judeus, é que Malaquias foi uma pessoa que existiu, foi um profeta dos dias de Esdras e de Neemias. Então, eu prefiro me posicionar com a posição tradicional. Porque Malaquias, ele de fato era uma pessoa, ele existiu. Porque você vai encontrar outros livros da Bíblia que a gente não sabe quase nada do profeta. Né? Isso seria uma objeção que viria comprometer a opinião tradicional de que existiu esse profeta. E de que o livro de Malaquias não se trata de um autor anônimo. Mas é o último livro do profeta, é o último livro do Antigo Testamento. E de Malaquias para os escritos de Mateus, né, o Evangelho de Mateus, temos aí um período de 400 anos. De Malaquias a Mateus, né? Temos aí um intervalo. Malaquias é o último profeta, ele não há mais profeta. O silêncio profético ele é quebrado com a vida de João Batista. João Batista vem em Lucas capítulo 16, no versículo 16, Jesus fala que os profetas perduraram até João Batista. Ele fala até Malaquias. Até então, antes de João Batista aparecer, era Malaquias, o último dos profetas. É por isso que nós não aceitamos os livros denominados de apócrifos, que se encontram no livro denominado de apócrifos, mas a Igreja Católica chama de deuterocanônicos, livros de segunda canônica. Livros como se fosse uma segunda inspiração, né? A inspiração inferior. Né? É lido isso. Livro deuterocanônico, que tem em segundo lugar no cano da Bíblia. Que é o livro de Tobias, né? Se os irmãos aqui conhecem, ou sabem, né? Já ouviram falar que a Igreja Católica tem 7 livros a mais no seu Antigo Testamento. A Igreja Católica. Né? Tem lá o livro de 1º e 2º Macabeus, o livro de Baruque, o livro de Judite, né? O livro de Sabedoria, o livro de Eclesiastes. E Enoque também. Enoque não faz parte. Existe esse livro, mas não faz parte do cânone da Igreja Católica. Mas existe esse livro também. Mas não foi reconhecido. Então, estes livros foram escritos nesse intervalo, quando Malaquias termina o livro dele, e é depois de 200 anos do profeta Malaquias, que esses livros começam a serem produzidos. E aí esses livros eles não são reconhecidos pelos judeus, não são reconhecidos pelos judeus, nem no cânone hebraico. Então, nós seguimos o cânone hebraico, o cânone dos judeus, não o cânone da Igreja Católica, que é baseado na Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. É chamada de Septuaginta porque, segundo a tradição, 70 homens se reuniram para traduzir a Bíblia hebraica para o grego, e eles acharam por bem incluir esses 7 livros que existiram. São livros que foram produzidos 200 anos depois de Malaquias e 200 anos antes de Cristo, onde se entende que não havia mais profetas, não havia mais inspiração. A Confissão Belga reconhece esses livros como livros importantes para serem lidos. A Confissão Belga. Lutero não desprezou os livros apócrifos, inclusive na tradução
dos luteranos, os filhos apócrifos, eles foram colocados como um apêndice. Existia. Depois foram, né, à medida que foi evoluindo a questão da impressora, foi evoluindo, os protestantes foram deixando cada vez mais de lado esses livros e ficando com o cânon hebraico. Né? Rejeitou, assim, quando ele fala que rejeitou, não é que não vemos importância nesses livros. Não são livros espúrios. Que é assim, livros que a Igreja Católica recebeu livros para trazer doutrinas falsas. Isso aí é um espantalho que se criou com a Igreja Católica, na verdade. A Igreja Católica só está apenas seguindo a Septuaginta, que é um livro muito lido nos dias dos apóstolos. A Igreja Católica apenas está seguindo, né, essa Bíblia, a Bíblia que é o Antigo Testamento grego, que na verdade a latina foi a primeira tradução, né, a primeira tradução da Bíblia hebraica para o latim. Jerônimo, um homem muito inteligente, intelectual, ele traduziu a Bíblia hebraica para o latim e ele incluiu certos livros lá, que era o grego, na Septuaginta, e esse livro. Então, a Igreja Católica até hoje ela mantém a Septuaginta, que está na Vulgata Latina, e os protestantes acharam também seguir o cânon hebraico, que não contém esses 7 livros. Mas nós acreditamos que Malaquias, né, é o último profeta, o último homem que foi inspirado por Deus, que viveu nos dias de Esdras e de Neemias. Queridos, ele escreve para o povo, né, Malaquias, que voltou do exílio. Ele escreve para o povo que voltou do exílio, 70 anos de cativeiro. O povo já estava lá na terra de Israel, o templo já estava reconstruído no templo. O culto já havia sido restaurado e o povo já estava vivendo como uma nação restaurada. O sacerdócio foi restaurado, já veio os levitas, né, servindo na casa de Deus. A guarda do dia do Senhor foi restaurada, mas o povo estava meio que desanimado. Esse era o contexto. O povo não voltou assim, aquele fervor para servir a Deus de lá do cativeiro babilônico. O povo não voltou com tanta animação. E aí você vai encontrar um contexto de ostracismo espiritual, de apatia espiritual, de preguiça espiritual. O povo negligente com as coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus de todo jeito. Né? E aí Malaquias escreve esse livro para repreender isso. O povo pactual, o povo que foi escolhido pelo Senhor para fazer a diferença entre os povos, o povo que tinha a religião verdadeira, que tinha o Deus verdadeiro, mas que não estava tendo muito prazer nesse Deus, o Deus deles. Deus de Israel. E aí, Malaquias, ele vê a necessidade, Deus chama ele, de fazer com que o povo se conscientize da sua situação. Os sacerdotes estavam, muitos deles, pastoreando por dinheiro. Eram mercenários. Apenas cumprindo o ofício como uma profissão. Eles não estavam tendo mais amor ao ofício de sacerdote. Não estavam tendo mais amor ao Deus do sacerdócio. Mas apenas estavam pastoreando por dinheiro. O povo estava trazendo os piores sacrifícios para Deus, né? Trazendo cabras cegas, bois aleijados, para serem oferecidos a Deus. Não havia exaltação mais por parte dos pastores em relação aos pecados do povo. O povo tudo afundado entrega ao pecado, quebrando, né, a aliança. E aí Deus chama Malaquias para exaltar o povo, colocar o povo pactual ao arrependimento. Eles não podiam viver daquela maneira. Eles não podiam viver assim. E aí, queridos, essa palavra ela serve para nós hoje, né? Ela serve para o povo de Deus em todas as épocas. O povo para fora de Deus não acabou. E os problemas, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, elas se repetem. O livro de Apocalipse, por exemplo, tem ali a mensagem de certas igrejas, né? A igreja de Laodiceia, a igreja de Esmina, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, e aí vai. Se você analisar ali, os mesmos problemas que havia naquelas igrejas se repetem
as igrejas de todas as séries. E esse problema aqui da igreja no Antigo Testamento, da igreja na época de Malaquias, tem se repetido. Quantos pastores você conhece aí que estão pastoreando só pelo dinheiro, fazendo com que o pastorado seja uma profissão? Quantos crentes aí que estão vivendo a vida cristã de todo jeito? Toda forma, sem ânimo, sem fervor, sem amor para com Deus. E aí então, queridos, Malaquias começa dizendo: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Há uma sentença. O texto hebraico é peso a palavra. Tem lá um peso para a sentença. Há um peso de Deus contra o povo de Israel, que vai ser anunciado pelo profeta Malaquias. Notamos aqui que Deus nem sempre é favorável para com o seu povo. Deus pode ser contra o seu povo. Sentença do Senhor pronunciada contra Israel. Deus pode ser, meus irmãos, contra nós em algumas situações. Pastor, é versículo, talvez você já esteja pensando, mas Deus é conosco, que será contra nós. Aí está se falando da salvação. E o diabo não pode virar, o inimigo não pode virar a salvação. Você não vai deixar de ser filho de Deus. A aliança de Deus, por mais que você queira ir pecando, mas Deus não vai ser fiel naquilo que Ele prometeu. Com o povo atual, você é de Deus para sempre. Mas aqui está falando de Deus para seu povo e pai para com seus filhos. E aí Deus, como pai, em relação aos seus filhos, Ele pode ser contra nós. O pai pode se virar contra o seu filho, quando o seu filho se torna um rebelde. O marido pode se tornar contra a mulher, quando sua mulher se torna repreensível, ou vice-versa, quando o marido se torna digno de repreensão e a mulher se virar contra ele. Mas são maridos e mulher. Não, são marido e mulher. Pai e filho. Um irmão seu de sangue pode se virar contra você está errado. Vai querer corrigir. E aqui o Deus ser contra nós é para corrigir, é ser contra, aqui nós, no sentido do povo de Deus, contra ele. Quando nós erramos, quando o povo de Deus erra, Deus vai ser contra o seu erro. Deus não vai ser conivente com o seu erro. Ele vai ser contra o seu erro. Ele vai ser contra você. Ele não é conivente com ele. Ah, eu sou de Deus. Mas não fique errando. Não abuse da bondade de Deus. Não abuse da misericórdia do Senhor. Então, o sentido aqui, Deus é contra Israel, é contra os erros que Israel estava se metendo. Contra os pecados de Israel. Contra a negligência de Israel. E eu já vou aplicando, meus irmãos, para nós. Deus pode ser contra você se você estiver errado, estiver ali preso no pecado, estiver em pecado contra o Senhor. Porque quando nós estamos pecando, estamos sendo contra o Senhor. E Deus pode a qualquer momento se levantar para você. Para intervir. Pois o filho que não respeita, o filho é feito, não respeita, não respeita. Não é mais suave. é Deus castiga, Deus é contra isso. A pessoa não tem fé em Deus, não é Deus. A pessoa não tem fé em Deus, não é Deus. É quem tem fé em Deus é Deus, né? É certo, né? Aí não pode ter a fé do Senhor. Ok. Então vamos continuar aqui. Deixa eu continuar para não perder nossa sempre. Mas é isso aí. Então, queridos, Deus, Ele estava sendo aqui contra Israel. Tem um livro de Augusto Nicodemos, até recomendo você procurar. E se Deus for contra nós? É o título do livro. O sentido ali é esse. Porque você pode não estar obedecendo a Deus. Você pode não estar agradando a Deus, quebrando os seus mandamentos. E Ele se levantar contra você. Você não vai deixar de ser filho. Aqui está falando de perda de salvação. Aqui é Deus para o socorro pactual. Hebreus capítulo 12 diz que Deus nos disciplina como o pai disciplina o filho, como o pai corrige os seus filhos. E até diz, não desmaieis quando por eles és reprovado. Porque Deus
pode disciplinar seu corpo. A Confissão de Fé de Westminster fala que os crentes não perdem a salvação, mas podem cair no desagrado paternal de Deus. Mas pode cair no desagrado de Deus. E atrair para nós castigos. Atrair para nós o peso disso aqui. Sentença pronunciada, e a sentença é peso, mas pode fazer peso, amor de Deus pesado. Mesmo você sendo feio, aqui em vida. Por isso que os escritores de Deus também dizem que o aumento da coisa é cair nas mãos dos meus filhos. Ele está falando para crentes. Tem crente que abusa da bondade. E Deus é parceiro, ele não castiga de imediato, não. Deus é tão bom que ele demora para castigar. Ele não castiga, esperando, tendo paciência. Quando Deus veio mandar o dilúvio, foi anos para ele poder mandar o dilúvio, paciência. Quando Deus mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra, Deus tinha lá bem claro que ele estava sendo paciente, mas só que o pecado acumulou, chegou a um patamar que não tem mais jeito. Tem que castigar. Deus é paciente, é uma coisa longa, né? Não sabe de certeza longa e a dignidade. É uma coisa que não pode também faltar na sua vida. Você tem paciência com alguém que está lhe aperreando. Ter paciência com alguém que é uma opinião contrária sua. Você tem paciência, não agir de imediato, né? Para poder tratar. Vai chegar um momento que até a paciência de Deus acaba. E foi esse momento que ainda o povo estava com a paciência de Deus aqui, né? Deus ele manda profetas para exaltar várias vezes, para que o povo se arrepender. Deus desista de castigar. Deus desista de pesar a mão. Você pode estar cometendo um pecado até absurdo, um pecado até grave, e Deus não castigar você, porque Ele está esperando o seu arrependimento. Mas vai chegar um momento que você não quer sair do pecado, e aí a mão pesada de Deus te leva. E aí, versículo 2, meus irmãos. Eu os tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem o Senhor tem nos amado? Não foi Saul irmão Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. O povo ainda estava questionando. O povo estava questionando o amor de Deus. Deus nos amou o quê? É aquele momento que você está indo, só tudo dando errado na sua vida, né? Você acha que Deus não me ama. Não é? Você acha que Deus não está com você porque as coisas estão dando errado. E as coisas podem estar dando errado porque Deus está fazendo isso. Não porque Deus odeia. É justamente para preservar a sua vida no caminho dele. Preservar a sua vida no caminho da santidade. Isso não quer dizer que Deus não te ama. Ou permitir que você se dê mal em alguma situação. Há um salmo que eu acredito que eu nunca peguei esse salmo. O salmo de Moribundo, né? Que o autor lá diz assim, Senhor, por que o Senhor me fez ser rejeitado pelos meus amigos? Ninguém quer mais a aproximação de mim. E alguém que pegou uma doença, e talvez fosse uma lepra que ele havia pegado, e ele disse que Deus colocou aquela lepra nele. E fez com que ele fosse um horror para com os vizinhos, um horror para com as famílias, e que ninguém se aproximasse. Ele até chega a dizer, que vantagem tem o Senhor se perder mais um? Veja o pensamento dele, né? Porque dentre os mortos não haverá quem te louve. Aquela mente fraca, limitada nos desígnios de Deus. E aí pensar, Deus não está me amando. Deus não está olhando para mim, como Asaf no Salmo 73, né? Deus se esqueceu de mim. E aqui vamos encontrar o mesmo questionamento, o ciclo de Asaf aqui em Malaquias. Será que Deus é conosco? E muito vai servir a Deus, porque os ímpios prosperam. Então Deus não me ama, Deus me ama. Como é que Deus me ama? E vejo aí ímpios, roubando, ímpios, que não temem o Senhor, que fazem tudo contra as leis de Deus. Eu estou aqui obedecendo os mandamentos de Deus, servindo ao Senhor. Mas os ímpios estão prosperando,
tem mais saúde do que eu, tem mais dinheiro do que eu, tem casas melhores do que os justos têm, possuem. Então é muito seguir a Deus. Você vê que esse questionamento também. Era uma das motivações, ou seja, era uma das questões que faziam com que o povo ficasse desmotivado. Olhava assim, as nações prosperando, uma nação pagã, o rei, né, poderoso, não perde uma guerra, aquele rei ali daquele país. Agora, eles sacrificam os deuses, sacrificam crianças, sacrificam os filhos, mas prosperam, são ricos. E nós aqui padecendo. Vale a pena seguir a Deus? Então Deus tem nos amado em quê? Deus amou a Edom. Edom é os descendentes de Esaú. Porque os edomitas, eles eram prósperos, era uma nação forte. Deus vai dizer aqui, vocês estão enganados. Foi que eu amei Edom. Que Edom nem existe mais. Os edomitas já foram arrasados por outra nação. Caíram e não se ergueram. Vocês caíram, foram castigados pela mão de Nabucodonosor, mas eu não permiti que vocês fossem aniquilados completamente. Vocês estão de volta na terra de vocês. Vocês voltaram para me servirem. Isso mostra o quanto eu amo vocês, que eu perdoei o pecado de vocês. E que eu tive que pesar a mão contra vocês para que vocês retornassem para mim. Mas vocês ainda perguntam em que o Senhor tem nos amado. E ele vai dizer isso. Eu amei Jacó, porém aborreci a Esaú. Esse texto aqui, ele é citado por Paulo, capítulo 9 de Romanos. Paulo usa esse versículo aqui. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Né? Paulo usa esse versículo para falar que nem todo mundo ele é um objeto do favor de Deus para a salvação. Isso é fato. Aí Paulo usa esse texto de maravilhas. Nem todo mundo, irmãos, é objeto de Deus para a salvação. Nem todo mundo. Jacó foi objeto de Deus para a salvação. Ele fez essa bênção. Jacó não merecia nada de Deus. Era um pecador, um trapaceiro. Um homem que praticava a poligamia, né? Mas ele fez em favor de Deus. Deus amou a ele. Incondicionalmente. Porque o amor de Deus é incondicional. Deus não vê nada em mim que mereça ou que faça com que ele venha me amar. Mas Deus preferiu Jacó. O que é que Jacó tinha de melhor para Esaú? Nada. Ambos pecadores. Veja que Esaú era o preferido de Isaac. Esaú era o preferido de Isaac. Irmão gêmeo, né? E Jacó era o preferido da mãe. Mas disse que Deus amou. Ou seja, Jacó é o objeto, por favor, de Deus em relação à salvação. Enquanto Esaú, Deus não estava nos planos de Deus. Ter essa consideração para eles. Esse é o objeto do favor de Deus. Não só ele, como também os seus descendentes. Os edomitas, que é uma nação, né? Jacó é a nação de Israel e Esaú seria a nação de Edom, os edomitas. E aí Deus diz assim, que ele fez dos montes de Esaú uma assolação e deu a herança dele aos chacais do deserto. Deus arrasou com os edomitas. Acabou com os edomitas. E mesmo que Edom venha dizer, nós somos destruídos, mas nós tornaremos a edificar as nossas ruínas. Mas o Senhor dos Exércitos irá dizer, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade. E povo contra quem o Senhor está irado faz. Veja que coisa, né, gente? Edom se tornou um povo que Deus está irado para servir de interesse nenhum. Deus até permitiria que eles se enriquecessem, construíssem as cidades deles, mas Deus ia destruir o outro. Veja que isso aqui não se trata de um capricho de Deus, de uma frivolidade de Deus.
Isso aqui não era uma fatalidade, porque Deus simplesmente não era uma arbitrariedade de Deus ser contra Esaú. Não era, não se tratava disso. A terra de Edom era essa. E ela carecia da justiça de Deus. Deus não estava sendo frívolo, caprichoso em rejeitar Esaú, em rejeitar Edom. Eram pecadores que mereciam a justiça. Deus não deve misericórdia a ninguém. Ele dá misericórdia a quem ele quer ser misericordioso. E aprove Deus ser misericordioso com Israel. Aprove de Deus, irmão, ser misericordioso com Jacó. Aprove Deus ser misericordioso com você que está sentado nesses bancos hoje. Talvez Deus não será misericordioso com alguém da sua família. Deus não será misericordioso com um inquisito seu. Talvez Deus não será misericordioso com um conhecido seu. Mas foi com você. E Ele chama você a servir. Deus foi misericordioso com você para manifestar a graça dele na sua vida. Para você ser objeto do louvor de Deus naquele dia, Ele tem manifestação da sua graça. Porque Deus também há de ser objeto de louvor naquele dia em manifestação da sua justiça. E Deus preferiu incluir você do lado da graça, do lado da misericórdia. Porque Deus também será glorificado na condenação dos réprobos, na condenação dos perdidos. Deus será também glorificado. Essa é a razão de Ele nós chamarmos a se converter, né? A condição de conversão a todos. Mas deu a você. Por isso que você está aqui. O sinal de que você faz parte de Israel por pactual, e para nós acreditamos na antiga aliança, Israel não acabou, Israel continua em nós e cremos em Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é filho de Abraão. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é o Israel de Deus. Os pactos, as promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó se aplicam a nós hoje. Nós acreditamos nisso. Mas Deus pode ser contra nós, né? Em algumas situações. Ele vai ser contra nós em relação à salvação. Porque a salvação não é algo que eu conquistei. A salvação foi algo que é dado gratuitamente por Deus com misericórdia divina. Ele não vai mudar. Mas Deus pode ser contra essa congregação. Se essa congregação se tornar pervertida, se ela se tornar negligente, se ela se tornar resistente contra a vontade de Deus, ele pode ser a tal ponto de fechar algo primeiro. Ele ameaçou fechar a igreja de Laodiceia. Ele chega a dizer para o anjo da igreja: eu vou remover o candeeiro de você. O candeeiro é a igreja, né? Que era 7 candelabros, 7 candeeiros. Eu vou remover de você. Ele ameaçou fechar a igreja. Porque aquela igreja não estava ali dando glória a Deus. Não estava sendo objeto do louvor de Deus. Não estava sendo luz que ilumina o testemunho de Deus no lugar. E Deus se conversa com ela assim. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos fazer com que isso aconteça. É o mesmo Deus, aquele Deus que foi contra Israel, ele pode ser contra nós também. E servir a Deus não é brincadeira. Tem pessoas que estão se apegam tanto à graça, que não estão entendendo a graça de Deus. Que acham que a graça de Deus é que servir a Deus da forma que Ele quer, da forma que Ele acha que é certo. A gente tem que servir a Deus como Deus está mostrando na Bíblia, nas Escrituras, por meio dos seus profetas e apóstolos. Não é como a gente bem tem, como se deve servir a Deus, não. Você está vendo igreja aí, de todo jeito, né? Tem coisas assim, com aberrações, pessoas se dizendo cristãs. Se dizendo cristãs. Porque tem casos que Deus pode se virar contra você porque você não é eleito. Pense se Deus se virar contra você, você não é eleito. Porque está se virando contra você como um pai que quer lhe corrigir. Porque tem casos que é falta de conversão na vida de uma pessoa. Ela pode estar aqui dentro, no nosso meio, e não ser uma pessoa convertida. Tem um nome no rol mesmo, fez com uma profissão de fé, e não ser uma pessoa convertida. E Deus sei como esse indivíduo está no nosso meio, desse choro. Só está aqui para trazer divisão, só está aqui para trazer contenda,
Só está aqui para colocar em dúvida a palavra de Deus. Só está aqui para fazer um pé no tropeço, né, para fazer os outros tropeçarem. Veja quem você é aqui. Né? Veja quem você é. Se autoavalie. Paulo sempre diz, né? Se é que o Espírito de Deus está em vós. Porque se o Espírito de Deus não habita em vós, é complicado. Que você não seja um edomita, a quem Deus está irado para sempre. Você seja de fato um israelita, autêntico, que teme e serve a Deus. Então, veremos aqui ao longo das pregações que nós repetimos os mesmos erros. Nós devemos corrigir esses erros. Que devemos nos guardar e não cair nesses erros. Que o povo de Israel nos dias de Malaquias caiu nessa apatia espiritual. E o que fez você chegar nessa luta aqui? Será que você tem contado o dia da semana para chegar ao dia do Senhor, para estar na casa do Senhor, como diz o Salmo 24? O salmista lá, né? Ele conta os dias para estar na casa dos atos do Senhor, que é muito mais importante do que ele estar em qualquer outro lugar. Ou para você um fardo servir a Deus. Para você um fardo estar aqui. Para você um fardo estar louvando o Senhor. Para você um fardo estar confessando os seus pecados. Para você um fardo estar ouvindo a palavra de Deus que se reúne com você. Porque esse povo estava cansado. Vocês estão cansados de mim. Por quê? Versículo 5. Os vossos olhos verão e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Porque Deus mostrava o prodígio dele. Deus era limitado só na nação de Israel. Com a destruição de Edom, Deus estava mostrando o poder dele fora dos limites. No versículo 11, Deus diz lá para Israel que todos os lugares da terra, os lugares mais longínquos da terra, né, é queimado incenso para ele. O nome dele é invocado desde o nascente do sol até o poente. Grande é o nome de Deus entre as nações. E aqui então vemos que Deus, né, ele cumpre sua palavra para o profeta Malaquias. Esse nome de Deus é grande, né, do nascer do sol, do oriente até o ocidente, se cumpre aqui nos nossos dias. Veja que a gente vive no lado, né? A América Latina, a América do Sul, é um continente recém-descoberto. Posso dizer assim, em comparação à Europa, à África, à Ásia, mas nós podemos dizer que nós somos o fim do mundo. Por exemplo, se pensa no Japão, o Japão é o fim do mundo. Não é. O Japão é civilização antiga, né? O Afeganistão é o fim do mundo. Não é. Já existia aquelas partes lá, né? O Irã, que era a antiga Pérsia. Não é? Fim do mundo, né? Um país 500 anos, continente descoberto, 500 anos atrás. Mas que o nome de Deus está sendo focado. Incenso está sendo queimado ao Senhor. Aqui o incenso é um culto. Incenso não era quem era fazer parte do culto. Incensos estão sendo queimados ao Senhor em toda a América Latina, na Europa, na África, na Ásia. Incensos são queimados ao Senhor. Deus é invocado, o nome dele é conhecido em Israel. Não pense que eu estou limitado a vocês. No caso ali dos judeus, né? Eu estou limitado a vocês. O meu nome é grande fora dos limites de Israel. O meu nome é Salvador. E hoje aqui, irmãos, nós exaltamos o nome de Deus. Queimamos incenso ao Senhor. Que o queimar incenso a Deus, que é o culto que você dá a Ele, seja a coisa mais prazerosa que você faz. Tem coisa que você gosta de fazer aqui. Acho televisão, sei lá, ir para a praia, no final de semana. Não sei, qual é o seu hobby, né? Assim, ler livros, qual é o seu prazer? Trabalhar. Você gosta, né? Você mais gosta de fazer. O bem que mais deve gostar de fazer, né?
em vida aqui é adorar a Deus. É se reunir com os santos. Se reunir com a igreja do Senhor. Isso é a coisa que você deve vir. Eu sei que é muito escuro, às vezes é cansativo, né? Você passa a semana toda trabalhando, mas não pensa assim, não tem. Tem igreja, não vou descansar, né? Você não diria pensar assim. É Deus que dá saúde. É Deus que dá saúde das férias. Deus que dá saúde das tuas férias. Mas Deus tem uma Deus. Você viu só? Sentença do Senhor contra Israel. Deus pode tirar saúde das férias. E depois você desejar, poxa, eu queria ter as pernas para ir para a igreja. Deus pode tirar a tua saúde. E você ficar acalmado. Só dependendo de visita de irmãos. Para orar por você no meio mês que sai. Você tem saudade dos dias que você sentava nesses bancos duros e que viu o pastor Moisés pregando, né? E sabemos, Deus. Apesar do que eu estou dizendo para vocês, irmãos, essas ameaças de Deus aqui a Israel, porque Deus ama Israel. Deus quer que Israel seja participando da vida dele, da santidade dele, que o povo acorde para a vida pactual, que Deus se relaciona pactualmente com misericórdia. Grandes recompensas nos aguardem, cara. Grandes felicidades, prazeres. O salmista Davi diz que na presença do Senhor há delícias perpétuas. Que a gente não sabe mensurar essas delícias. Tem muitas coisas aqui saborosas na vida, né? Coisas boas na vida, que podem desfrutar nessa vida, né? Palha. Mas imagina para esse tipo. O que é? O que ele não tem. Eu sei que talvez alguns irmãos até fiquem, né? Não acreditem, nem igreja de sobre isso. Né? Tem um livro aí bastante famoso, que se tornou até filme. Passou até recentemente esse filme. E é um livro do pastor que escreveu 90 minutos no paraíso. Sem uma pequena, vai no céu, coisa assim. Um pastor que sofre um acidente de carro e ele morre. Passa 90 minutos. Isso aí, a comprovação, né? Isso aí, em notícias da época. Esse pastor até hoje ele anda dando testemunho para onde vai. E ele se foi no céu. Ele não chegou a ver Jesus Cristo. Não chegou a ver Jesus Cristo. Chegou a ver algumas pessoas que ele conhecia aqui em vida. Mas eles tiveram uma sensação tão boa que ele esqueceu de todas as tensões que ele vivia aqui na Terra. Quem está aqui e passa para lá e não quer voltar mais nada. Está na presença de Deus é outra coisa. Todo o peso, toda a dor, todas as preocupações que você tem, elas dissipam lá. Se é verdade ou não, se deixa dúvida, se é verdade ou não. Mas está dizendo uma coisa que é certa. Se é aconteceu ou não, que na presença de Deus, tudo. Aquelas pessoas que estavam morrendo, assim, queimadas, né? Que eram queimadas por serem cristãs, estavam sendo degoladas ou jogadas nas feras, né? E as pessoas serem mortas por umbigo de fera, isso é uma morte, né? Terrível. E é uma morte terrível. Tem um pai da igreja, chamado Irineu Leon, ele tem uma frase famosa dele que ele dizia: eu sou pão de Deus para servir na boca das feras. Ele foi jogado para as feras serem comidos. Ele foi jogado para as feras comer ele, né? Ele foi jogado, ele morreu assim. Mas ele era pão de Deus, se ele ia louvar a Deus, se Deus devia ser exaltado, se o culto que ele tinha que prestar a Deus era sendo jogado para as feras, ele ia. Aquela o culto a Deus ele entendia. Até pode dizer assim, né? Se eu tenho que ser glorificar a Deus através da minha morte, Paulo fala isso, não é? Eu estou para ser oferecido como libação, oferta ao Senhor, Paulo fala isso. Estou prestes para ser oferecido. Que é uma oferenda, irmão. Os cristãos que ouviram, era uma oferenda a Deus. Aquela dor era passageira, ia durar quantos minutos ali de novo? Quase quando a pessoa está passando por uma dor, né? Parece uma eternidade. Você passa por um sofrimento. Mas depois daquilo ali, o peso de glória é maior. Paulo diz que a glória que há de ser revelada em nós, né, não tem comparação com o que a gente passa de sofrimento aqui na terra. A glória que nós vamos passar. Tem comparação com os dias de sofrimento que você passa. Então, meus irmãos, persevere.
Cristo conquistou a glória para você. Cristo garante a glória para nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, né, eu não teria dito. Pois eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. Eu voltarei novamente. Ele promete voltar, irmãos. E aí, queridos, não vamos permitir que o pecado que havia tomado por Israel nos dias do profeta Malaquias nos tome hoje. Mas eu fico aflito pensando que muitos de vocês já foram tomados pela apatia daquele povo dos dias de Malaquias. Eu vejo assim, para fazer as coisas, eu vejo tanta dificuldade hoje. Para reunir os irmãos para a escola dominical, para a reunião de oração, para o trabalho de evangelismo. É tanta dificuldade, é tanta desculpa. E parece estar fazendo com o pastor, né? Aí se o pastor não fizer nada, é o pastor que é o preguiçoso da história. O pastor pensa assim, isso não gosta de culto, não gosta de história dominical. Não, mas vamos fazer só um devocional online. É melhor, né? E é muito capaz de fazer online, você manda no prédio, vai cuidar também. E o negócio é sério. O negócio é sério. E eu vejo que os irmãos estão com problemas com Deus. Isso aí. Os irmãos estão muito santificados. Os irmãos já estão num patamar espiritual tão elevado que não precisa. Né? Aquela pessoa rica, né? Não precisa de dinheiro, né? Você vai lá, mas vai. Se você chegar com uma pessoa rica e for dar R$2 na rua, se ela tiver assim, vai fazer o quê? Vai achar uma fecha aqui, né? Até você mesmo contar bem abastecido, né? Alguém tem que dar uma opção. Não preciso não, irmão. Não tem, não preciso. Né? Pode dar para uma pessoa que está precisando. Quando ela vem com a caridade para você. E não tem necessidade. Então os irmãos estão tão num patamar elevado espiritual, porque de achar que não tem importância, os crentes se reunir para orar, e não vem para oração, se reunir para o estudo bíblico, não vem se reunir para o estudo bíblico. E o dia de domingo é o dia do Senhor, irmão. Vem o domingo sim e 10 domingo não. Eu não estou falando aqui, irmãos, quem trabalha, né? Quem, eu estou falando nesse caso. Então os irmãos estão bem, né? Isso aí não precisa, né? De oração, não precisa de estudo bíblico. E tudo isso aqui, irmãos, é para nos ajudar, para nos fortalecer, né? É alimento, não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem, mas também da palavra do Senhor. Quando Moisés falou isso aí, e Jesus cita para o diabo. Irmãos, não só de pão você deve viver, não. Não só de celular, só pensando nas coisas materiais, só pensando nas coisas terrenas, como esse povo aqui também estava tomado disso, só pensando em se dar bem, só pensando nas coisas terrenas, em construir casa, em casar, em ganhar dinheiro, e nem aí para as coisas de Deus. Jesus está dizendo, não só de pão, mulher. Marta, procura tantas coisas, né? De apadias, mas um só que é necessário. Maria escolheu a melhor parte, que não será tirada. Você escolheu a melhor parte nessa tarde de sábado e domingo. Você pode pegar também, bater, né? Dá lugar à preguiça terminado. Você dá lugar ao sono, dá lugar, sei lá, a qualquer outro evento. Mas você escolheu a melhor parte, é a parte que tem toda a diferença na igreja. Vai contar na eternidade. Então, irmãos, que a sentença de Deus contrária não existe aqui. A sentença de Deus que é pesada não existe aqui. Não existe na sua vida. Que sejamos com uma alma suave. Todo momento nos reunimos aqui. Que sejamos com incenso suave. Todas as vezes que nos reunimos aqui. Que tenhamos essa conscientização sempre. Que Deus possa nos abençoar. E uma sentença pesada em nosso Senhor, contra a congregação e ordenamento. Vocês são.